Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Fórum Brasil Ético. O jurista Luiz Flávio Gomes profere palestra durante fórum promovido pelo Tribunal de Contas de Sergipe que aborda o combate à corrupção no país. TCE vai à escola. Caravana do Conhecimento da Corte de Contas do Estado visita o Colégio Municipal de Aracaju para esclarecer aos alunos o papel de fiscalização e controle do órgão perante a sociedade. O último adeus. Morre aos 100 anos o conselheiro aposentado do TCE, José Amado Nascimento. E ainda, no quadro Entrevista da Semana, o assunto em destaque é a licitação do lixo em Aracaju. E o bate-papo é com o presidente interino da Insurb, Luiz Roberto Dantas. Essas são as nossas manchetes de hoje. Então, fique com a gente, o TCE na TV está só começando. A Corte de Contas Sergipana continua a dar sequência ao ciclo de palestras do Fórum Por um Brasil Ético. O dinheiro é da sua conta, idealizado pelo TCE para debater as ações de prevenção e combate à corrupção no país. E na segunda explanação do evento, o convidado principal foi o renomado jurista paulista Luiz Flávio Gomes. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O jurista Luiz Flávio Gomes foi o segundo palestrante do fórum promovido pelo Tribunal de Contas. Durante a palestra com o tema Lava Jato, Corrupção, Ética, Liderança e Cidadania, Flávio Gomes disse que a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do país contribui para o fim da corrupção, mas é preciso que a sociedade cobre a aplicação das leis e exerça a cidadania, discutindo formas de combatê-la e se posicionando. Nós temos que aprimorar as instituições do país para que todas vão fazendo o império da lei. Tem que botar a lei, aplicar a lei, eliminar gestores públicos que não correspondem à expectativa da população, tem que ser eliminados, acabou. E colocar o Brasil, em termos de gestão pública, dentro do século XXI, porque muita gente ainda está governando o Brasil com a mentalidade do século XIX, é um sistema neocolonialista. Então, isto tudo tem que mudar, acabar. Agora, a Lava Jato está fazendo a parte dela, é verdade, mas a Lava Jato não vai colocar todo mundo na cadeia até o ano que vem. Muita gente ainda vai sobrar. Esses que vão sobrar, compete a nós, nas urnas, cumprir nosso papel de cidadania e a eliminar corruptos. Flávio Gomes é doutor em Direito Penal, autor de livros na área e professor de cursos de pós-graduação. A participação dele no fórum foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Defensoria Pública do Estado de Sergipe e o Tribunal de Contas. Antes da palestra, o defensor público Gerson Aragão também enfatizou a participação da sociedade no processo de acabar com a cultura da corrupção no país e da união entre os órgãos. Não só os órgãos que controlam, que fiscalizam, mas a população tem que ter uma voz ativa e exigir isso. E eu acredito que esse esforço em conjunto da população com os órgãos controladores, fiscalizadores e também os tribunais possam, a partir de agora, criar um movimento que acabe de vez com a corrupção nesse país. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Clóvis Barbosa, ressaltou a intenção da Corte de Contas ao criar o fórum que nos próximos meses trará novas palestras. Pretendemos trazer aqui José Eduardo Cardoso no mês de agosto. Estamos trabalhando o nome de Rodrigo Janot ainda para o mês de julho, de Sérgio Moro para o mês de setembro, de Delta Delanó e de Otaviano Canuto, que é um sergipano que trabalha no Banco Mundial e que é um dos experts na economia de toda a América Latina. Será uma satisfação receber todo esse pessoal aqui e dar uma pequena contribuição aos sergipanos, né, de que é preciso modificar a cara deste país. Porque se não transformarmos, se cada um de nós não cumprirmos a nossa obrigação de transformar este país num país sem corrupção,
e que faça com que a decência seja a regra de comportamento e não a corrupção. E agora a gente abre espaço para falar do projeto TCE Vai à Escola. Dessa vez, a Caravana do Conhecimento da Corte de Contas Sergipana visitou alunos do Colégio Municipal de Aracaju, Presidente Tancredo Neves. Confira como foi. O Tribunal de Contas do Estado, por meio da Escola de Contas, promoveu mais uma edição do projeto TCE Vai à Escola Mirim. Dessa vez, alunos da primeira, segunda, terceira e quinta séries da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo Neves tiveram acesso às atividades proporcionadas pelo projeto e puderam conhecer um pouco do papel do Tribunal de Contas. Nós ficamos muito felizes por estar aqui, por mostrar à sociedade, se aproximar da sociedade, principalmente a esses alunos nessa faixa de idade de 8 a 11, 12 anos, mostrar o que é o Tribunal de Contas, para que serve. Então, assim, boa parte recebeu a mensagem desse. O Tribunal de Contas realmente ajuda a sociedade, se aproxima da sociedade, só que nós precisamos dessa sociedade mirim, que crescerá, que serão adultos, que serão profissionais e cidadãos. E trabalhamos na perspectiva do bem. Além de aprenderem sobre a importância do órgão que fiscaliza o gasto do dinheiro público, as crianças com idade entre 5 e 14 anos também ouviram contação de histórias narradas pelo grupo Prosarte de Contadores de Histórias. Uma prática fundamental para o desenvolvimento infantil, já que, além de estimular a criatividade das crianças, também possibilita sonhar com o futuro deles, que daqui a alguns anos serão responsáveis pelo país. Muito salutar ter uma instituição pública que fiscaliza as contas do governo e a forma como está sendo aplicado deve ser merecedor da atenção de todos os cidadãos, sobretudo essas crianças que futuramente serão os homens de amanhã e provavelmente vai saber cobrar muito mais dos nossos governantes. A direção da escola, que acompanhou todas as atividades, destacou a importância do projeto e da iniciativa em trabalhar valores importantes na formação deles. Para o diretor Edson Torres, a iniciativa pode influenciar diretamente no futuro de cada um deles. A mudança tem que partir de cada um, né? E eu acho que essa semente foi bem plantada na cabeça dos alunos, né? Quando a palestrante falou o que é que eles querem ser, né, como profissão, ser honesto na sua profissão, ser sincero, né, trabalhar com amor, com carinho. Eu acho que essa fase de criança é a fase principal para que eles absorvam essa ideia e levem isso para a vida deles. A pequena Eduarda tem apenas 8 anos, mas indica que o projeto tem cumprido o seu papel e mostra que, mesmo com a pouca idade, tem consciência de como o dinheiro público deve ser utilizado. Fiquei muito feliz por como eles vieram para cá. Eu queria que eles viessem de novo, tipo amanhã, depois, que eles ajudam muito as pessoas. Nós vimos resultados no sentido das crianças ficarem muito felizes, muito contentes, muito ávidas por querer saber mais, então estimular a leitura. Então é um papel social que cabe ao Tribunal de Contas e aos diversos órgãos da administração pública. Estou muito feliz, né, por esse momento, espero que isso aconteça mais vezes, né? Aqui na nossa escola a gente coloca a escola à disposição do tribunal, né, para que momentos como esse se repitam. Em instantes, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras. E ainda, o Tribunal de Contas de Sergipe se despede do seu último conselheiro fundador do órgão. Não saia daí, TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Propriá, em 31 de maio de 1931, o economista Juarez Alves Costa fez parte da primeira formação de juízes conselheiros do TCE de Sergipe. Juarez Alves se aposentou em maio de 2001 como o último dos 7 pioneiros nomeados pelo governador da época, Lorival Batista. No TCE, Juarez foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Já
já estamos de volta e dessa vez a gente destaca o adeus ao último conselheiro fundador do Tribunal de Contas de Sergipe. Faleceu na capital aos 100 anos de idade, José Amado Nascimento. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. No próximo dia 1º de agosto, José Amado faria 101 anos. No ano passado, o Tribunal de Contas comemorou o centenário dele com o lançamento do documentário sobre sua vida e obra, intitulado Obras Reunidas. José Amado Nascimento era técnico de contabilidade, bacharel em Direito e foi nomeado juiz conselheiro do TCE em 1970 pelo então governador do estado, Lorival Batista. Fez parte da primeira turma de conselheiros do tribunal, que chegou a presidir e ficou até 1985, quando se aposentou. Os índices percentuais provisórios de ICMS pertencentes aos municípios sergipanos para o próximo ano foram definidos pelo Tribunal de Contas do Estado em sessão plenária. A partir da publicação no Diário Oficial do Estado, os municípios terão prazo de 30 dias para apresentar impugnação, desde que seja devidamente comprovada alguma falha nas informações prestadas pelos contribuintes. Todas as informações estão disponíveis no site do TCE. Os prefeitos dos municípios de Amparo de São Francisco, Itabi e Japoatã, acompanhados por representantes do SEBRAE, foram recebidos no gabinete do presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa. Na ocasião, os gestores debateram a possibilidade de os municípios sergipanos contratarem serviços por meio de sociedade de propósito específico. Além disso, eles também defenderam a alternativa como uma opção mais benéfica para o município em relação à terceirização e buscaram o apoio da Corte de Contas para estimular a modalidade. E esta semana, por causa do ponto facultativo decretado pelo Estado na última quinta-feira, dia de São Pedro, não foi realizada a sessão plenária do TCE. Julgamento de processos apenas nas sessões das câmaras. Confira o balanço. Nesta semana foram julgados 2 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, relatório de inspeção e recurso de reconsideração. E na segunda Câmara foram julgados 44 processos, dentre reforma por invalidez, aposentadorias e autos de infração. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. A seguir, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o presidente interino da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju, Luiz Roberto Dantas. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju no dia 10 de fevereiro de 1917, o bacharel em Direito, Joaquim da Silveira Andrade, fez parte da primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Joaquim Andrade ocupou os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral, onde se aposentou em abril de 1986. Joaquim da Silveira Andrade morreu em maio de 2005. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. O quadro Entrevista do TCE na TV destaca hoje os serviços desenvolvidos pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju. Entre eles, a coleta de lixo, que entra agora na fase de licitação. E o bate-papo é com o presidente interino da Insurb, Luiz Roberto Dantas. Acompanhe. A cara de Aracaju sempre foi uma cidade organizada, uma cidade, acima de tudo, limpa, né? Porque a capacidade do seu povo de receber é absolutamente inquestionável. Vamos ter de volta essa cara? Não, com presidente? certeza, Messias. Havia uma turbulência, né? Até porque nós pegamos a Insurb, um levantamento rápido, né? A Insurb deve hoje, se fosse uma empresa privada, estaria em recuperação judicial. A Insurb deve hoje 100 milhões de reais. Desses 100 milhões de reais, 90 milhões são do lixo. As 3 empresas que trabalhavam, né, têm esse
crédito a receber, nós estamos no processo de negociação contínua com essas empresas, até para que eles possam se restabelecer no seu capital de giro e possam melhorar cada vez mais a coleta de lixo na cidade de Aracaju. Acumular essa dívida porque não quiseram pagar, porque não tinham condição, presidente. E se não tinha condição, como é que você vai fazer nova licitação? Vai ter dinheiro para pagar o que licitar? Bom, houve um decreto governamental, né, do próprio prefeito no início do ano, onde a gente tem a possibilidade de parcelar isso em 48 vezes, né, sem juros e correção monetária. É essa a proposta que a gente está colocando para as empresas, até para que a gente possa fazer o custeio do recolhimento do lixo e estar pagando essa dívida acumulada, né? A gestão anterior, infelizmente, empenhou, sabia da contratação e os recursos não foram designados como deveriam ser para pagamento da limpeza pública. Vai ter dinheiro para pagar? Vai ter dinheiro para pagar, né? Isso já está sendo organizado pelo Comitê de Gestão da Prefeitura de Aracaju, né, que é formada pela Secretaria da Fazenda, pela Procuradoria-Geral do município e pela CEPLOG. Então isso já está sendo ajustado junto com a Ensurb, evidentemente, para que a gente consiga assim estar pagando o passado e pagando também o presente. Nós estamos absolutamente no passado, que a gente está discutindo coleta de lixo no modelo tradicional, tudo junto e misturado. Nós estamos discutindo, né, aterro sanitário, quando a própria legislação já estabelece novos padrões, né? Coleta seletiva, né, distribuição precisa, e é uma lei, é uma coisa que a gente vai ter que buscar. Aliás, o próprio Tribunal de Contas realizou há alguns anos já eventos, vem realizando uma série de eventos para discutir isso. Presidente, é cada dia sua agonia ou isso está no seu planejamento? Olha, falar em coleta seletiva que mexe com a vida das pessoas, com a casa das pessoas. Messias, o grande problema, né? O Tribunal de Contas, inclusive, há 15 dias atrás, realizou um novo seminário, né, falando sobre aterro sanitário, destinação final do lixo, e hoje não tem mais como você correr dessa situação, né? A gente tem que fazer a licitação e dentro de 1 ano ou 2 anos no máximo criar uma nova gestão do resíduo em Aracaju. E aí sim, introduzindo a coleta seletiva, reduzindo o valor pago pelo município em relação à coleta, porque boa parte dessa vai para as cooperativas, né? O lixo tem que sair segregado, separado da residência e não a gente levar e separar e depois devolver, como hoje que ocorre. Está aí o exemplo de Curitiba, que hoje é a 10ª cidade mais limpa do mundo, e tem a coleta seletiva já iniciando nas residências, tanto nas residências como na parte comercial. Porque o conceito é de que o lixo é dinheiro, né? Você transforma o lixo em dinheiro, porque tudo, praticamente tudo, se aproveita, né? O seu trabalho já tem um projeto desenhado para isso, para que as pessoas em casa selecionem e depois a empresa, destinando devidamente esse lixo, ela possa, como o senhor falou, né, deixar de ter esse custo milionário para esse modelo de coleta? Não, exatamente, até porque a gente já tem esse modelo desenhado, já tem um modelo que está sendo estudado para ser implantado dentro de 2 anos dentro de Aracaju, não só esse, mas os modelos também do que se tem mais moderno em relação a aterro sanitário, né, que é outra discussão da própria legislação, se os aterros são apropriados para receber determinados tipos de lixo. Então já existe esse projeto, é um projeto que está sendo, na verdade, planejado, organizado, para que a gente possa, até porque a gente já tem a coleta seletiva em Aracaju, mas muito tímida ainda, né? Com muita timidez, ainda um volume muito pequeno. Isso faz parte, inclusive, do contrato da limpeza urbana, mas agora ele vem e ganha força para que a gente possa assim, reduzir o custo do recolhimento, da destinação, e a gente possa ter e voltar a ter Aracaju o título da cidade de qualidade de vida. Agora vai ter que se trabalhar fortemente a cabeça das pessoas, né? O lixo no Brasil é considerado, de uma forma geral, o mais rico do mundo, né? Aqui as pessoas jogam comida fora, né? E não se deve jogar comida no lixo, mas infelizmente ainda temos essa prática. É um processo de conscientização, como já estamos fazendo agora, Messias, com a questão do RCC. Você contrata um caçambeiro, ele tem onde destinar o resíduo da construção civil. Ele faz a opção de, na madrugada, lançar em qualquer rua, em qualquer local. Então, a gente já identificou todos os pontos mais críticos da cidade. Vamos fazer um monitoramento forte com a Guarda Municipal, com a SEMA, com a SMTT, e vai ter restrição para esses veículos, né? Também fazendo uma fiscalização intensa nas caixas coletoras das empresas contratadas pelos donos de obra e também dos projetos, inclusive, que são aprovados pela Ensurb do destino do RCC. E o lixo comum aí passa, sim, por uma grande modificação no sistema de coleta e na forma que você lança o lixo para ser coletado. Agora, presidente, você tem a questão dos caçambeiros que são
cadastrados, não sei se são cadastrados, você tem um controle sobre esse assunto, mas você tem os ambulantes também que jogam um resto de bagaço de cana, coco, na beira do canal. Na verdade, houve uma invasão e uma desorganização. Eu digo sempre, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é verdade. Houve uma bagunça em Aracaju no que se diz respeito à concessão para a venda de ambulantes, né? Então, você saiu de 70, 80 ambulantes no centro da cidade para hoje não se tem mais cadastro, né? Hoje nós temos mais de 800 ambulantes espalhados em Aracaju, o que não é bom para a cidade, né? O que tem sido objeto de reclamação pelo clube de dirigentes lojistas, pelo sistema do Fé Comércio, porque é impossível a invasão que aconteceu. Até no próprio mercado Albano Franco, hoje você praticamente tem a gente tem uma feira numa avenida permanente, que é ali na João 23, na rodoviária velha, que vai ter que sair, porque não pode. Você interrompeu uma avenida, dificultou a mobilidade urbana, né, com a instalação de uma feira, e que ninguém ali tem registro. Ali todos são clandestinos. A verdade é essa, então a gente é outro problema da Insurb. E quem funciona ali, quem ganhou, entre aspas, aquele ponto, não está satisfeito, a maioria, porque o comércio não está funcionando, as pessoas não têm procurado e eles estão... Repare que a rotatividade ali é muito grande, eles estão abandonando. Não, só ontem, antes de ontem, aliás, na sexta-feira da semana passada, nós retiramos lá 30 barracas que estavam vazias, né? Porque ali, inclusive, tem um rapaz que aluga as barracas e aluga os todos, né? Ali não tem nada com a Insurb. Ali, na verdade, é uma ação particular. E agora estão construindo, inclusive, parte em alvenaria no meio da avenida, né? Construíram uma churrasqueira, né? Então, ali está se tornando bar, ponto de encontros, né? Questão de tráfico de drogas. É o que está acontecendo ali. Então, ali tem que ser realmente retirado. Ali é o start para organizar as feiras livres? Porque eu lembro que na gestão passada se anunciou que essa questão seria pacificada, seria resolvida, mas não foi. Né? Montaram um modelo que já não funciona de feira livre. A empresa, inclusive, desistiu, né? Ontem, no dia de ontem, por coincidência na sua pergunta, a empresa, que é a Cotinguiba, ela protocolou na Insurb um pedido para retornar com 6 feiras, né? Porque foram 6 lotes, são 29 feiras livres, na verdade, no município de Aracaju. Então, ela pediu ontem para voltar com 6, no Bugio, Dom Pedro I, no modelo que foi, né, estabelecido no contrato. A gente vai chamar a empresa, vai negociar e vai ver se realmente ela agora tem condições. Porque no passado, na gestão anterior, ela fez o contrato, assumiu o contrato e depois desistiu de estar montando as feiras no modelo que foi desenhado. Bom, mas vamos deixar essa questão da Feira Livre para um outro capítulo, uma outra entrevista com o presidente, porque é complexo, mexe com a vida das pessoas. Tem gente que prefere comprar na Feira Livre a carne na banca quente, quando sabe que ali é um foco de muitas doenças, a comprar em ambiente refrigerado. Mas a expectativa que se tenha na Feira Livre, a refrigeração para o comércio da carne, né, que funcione, viu? Só para a gente fechar, presidente, e o senhor falou das feiras, a gente pode deixar de falar do mercado. Os nossos mercados serão reformados? Na verdade, a gente não tem problemas graves no mercado, Messias. O que a gente faltava e está começando a fazer é a organização dali, né? Inclusive no contrato de manutenção, que foi vencido, a gente está lançando na praça amanhã, né, o pregão eletrônico para que volte com a manutenção, para deixar os banheiros, né, precisam de uma reforma urgente, principalmente os banheiros, tanto do mercado Thales Ferraz como do Albano Franco, do complexo dos 3 mercados, né, e também a questão do telhado. O telhado está precisando, né, apesar de estar chovendo, não está vazando muito, mas a gente sabe que precisa da manta, precisa da troca de calhas, uma série de situações que a gente precisa melhorar. E aí esse contrato vem para isso. E tem que ver a questão da carne, ela tem que ser resfriada. E no mercado não está. E engraçado, as 2 câmaras deixaram quebrar, né? A câmara estão lá, sem funcionar, a gente fez o orçamento agora para melhorar, e se alugou um container que está fora do mercado. Então a pessoa vai, bota o peixe e a carne lá dentro, depois tem que tirar para trazer de volta para a banca. Então agora voltam as câmaras frigoríficas e aí você tem a câmara ali e leva para dentro do mercado. É o que precisa, né? O que precisa realmente é uma grande reforma ali na carne e no peixe para que você tenha as bancas refrigeradas já no local e não precisa você estar se deslocando para as câmaras frigoríficas. Aí é saúde, investimento em saúde. Presidente, muito obrigado por sua vinda ao programa, aguardando a expectativa, grande expectativa, a realização dessa licitação aí para a definição da questão do lixo. Muito obrigado, presidente Luiz Roberto. Obrigado a você, Messias. Sucesso. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.